Fala, cara. Então, nessa aula aqui, eu já vou passar um laço de repetição, uma estrutura nova, né? Para quem está começando do zero aí, eu acho interessante que você aprenda isso aqui já de cara, né? Quando eu comecei, eu demorei um pouquinho para vir para ela e não recomendo não. Recomendo que é o laço while dentro do Python, né? Então, eu criei uma apresentação de slides aqui. Eu não sei nem onde ela tá. E o que eu queria passar para você era o seguinte. Até agora a gente criou essa estruturazinha aqui, ó. Que foi um algoritmozinho que pega o nome, a idade, o peso de uma pessoa e retorna na tela uma saudação na tela, né? Com essas informações concatenadas. Eu vou usar o laço de repetição, vou explicar ele agora, para fazer com que esse algoritmozinho, esse script, fique sendo repetido depois que a pessoa, depois que o usuário digitar lá o nome dela, o peso, a idade e tal, as informações, que ela der o enter, que ele der o retorno, eu quero que ele repita esse software, certo? Perguntando para outro usuário desse programinha, fazer uma espécie de simulação. Se você está começando do zero, pode ser que você não tenha entendido o que eu falei, mas é uma coisa simples, você vai pegar agora. Então, voltando aqui para o meu Replit, né? Eu estou quebrando aqui algumas linhas. Então, um laço de repetição, ele serve quando você precisa de alguma forma automatizar, repetir a mesma função, um mesmo scriptzinho que você escreveu várias vezes. É uma estrutura que é muito usada por programadores, é muito importante que um programador aprenda isso aí. Então, por isso que eu decidi já ensinar ele já no começo do treinamento. Então, a palavra se escreve while, né? While é assim, é um W, um H, um I, um L e um E, while. Significa enquanto em inglês. Enquanto. Então, enquanto alguma condição, aí vai ter uma condiçãozinha aqui. Colocando isso aqui só para ilustrar. Enquanto essa condição aqui se manter ou for verdadeira, né? Embaixo dessa palavrinha reservada, que a gente chama de while, vai vir os comandos, os atributos aqui, ó, comandos, certo? Que vão ser executados várias vezes. Então, enquanto uma condição for estabelecida, for verdadeira e tal, ele vai executar algum comando ou algum script que você fez. Então, o exemplo mais fácil, mais simples que tem disso aqui é o do... Deixa eu ver aqui, um exemplo com um contador. Vamos supor que eu queira... Enquanto a condição for verdadeira, então estou dizendo aqui, ó, enquanto true. Esse true com T maiúsculo significa verdadeiro, né? Se você entrou lá no ProDev, você já deve ter passado por essa aula. Então, enquanto for verdadeiro, aí depois tem que colocar dois pontos aqui, né? Se eu não colocar os dois pontos, a função não funciona, quebra a linha. Como eu estou num compilador online, quando eu quebro a linha aqui, ó, ele já identa para mim, ó. Ele dá dá dois espaços. Dois espaços, já deixo indentado aqui. Indentar é esse espaço que você coloca aqui, ó, na parte inferior de um comando, para se você colocar outro comando aqui, como um print, por exemplo, você sinaliza para o programa, né, para a tua linha de código aqui, que esse comando inferior ele é subordinado a esse superior. É como aquele lancezinho lá das pastas no Internet Explorer, no Windows, por exemplo, né? Tem um lance de hierarquia de comandos. Então, enquanto o while for verdadeiro, escreva para mim. Esse escreva, como ele está identado, ele está mais aqui para o lado direito, né? Ele pertence a esse comando que está em cima. Quando você estiver usando um compilador online, que é o caso aqui do Replit, quando você quebra a linha, ele já identa para você certinho. Então, apaguei aqui, tem que colocar os dois pontos, nunca esquece disso, quebra. Colocando aqui ó, um print e estou colocando o meu nome entre aspas duplas. Então, enquanto for verdadeiro, escreva para mim a palavra Alex. É isso que eu estou
dizendo aqui para o Python, enquanto verdadeiro, enquanto alguma coisa for verdadeira, vai ser que nessas duas linhas aqui só tem isso mesmo. Enquanto alguma condição for verdadeira, escreva para mim na tela a palavra Alex. Então, se eu pedir para executar isso aqui, ele vai disparar. Não para. Ele vai ficar escrevendo, escrevendo, escrevendo até o infinito aí essa palavra. Certo? Um laço de repetição, ele pode ser infinito, ele pode ser finito. Em algum momento do treinamento, perdão, em algum momento da tua vida como programador, você vai precisar fazer um laço de repetição infinito, em outro momento você vai precisar fazer com que ele seja finito, certo? Nesse caso aqui eu preciso que ele seja finito. Então, o jeito mais fácil é usando um danado de um contador, né? Quem é professor de informática geralmente ensina isso aqui, professor de programação, já nas primeiras aulas. Então, só para você entender como funciona o laço, cara, estou colocando aqui uma variável x, estou dando um espaço e estou pedindo para ela receber um valor aqui. Esse valor, eu vou colocar o valor 0. Deixa eu ver se vai dar certo. Então, o valor dessa variável x é 0. Então, enquanto essa variável x ela for menor ou igual a 10, 2 pontos. Depois de um laço while, no final da linha de um laço while, tem que vir 2 pontos. Se você esquecer esses 2 pontos aqui, dá erro. Coloca isso no costume já. Então, a variável x, a variável que eu criei, chamada x, ela poderia ser chamada qualquer outro nome, ela recebe 0. Então, enquanto esse x ele for menor ou igual ao número 10, eu estou quebrando a linha aqui. Vou quebrar de novo só para ficar mais visível para você. Enquanto a variável x for menor ou igual a 10, print, escreva para mim na tela, né? Esse número x para mim, certo? Então veja como está aqui a minha legenda. Então, variável x recebe 0, enquanto x for menor ou igual a 10, escreva o x. Você está vendo aqui que o x vale 0. Ele é menor ou igual a 10? Então ele vai escrever x que é 0. Se eu pedir para executar esse programa, ele vai escrever o 0 e não vai parar. Vai escrever, escrever, escrever e nunca vai parar, certo? É o que a gente chama de um laço infinito, um loop infinito. Agora, para eu conseguir fazer isso aqui parar, eu tenho que colocar um contador, né? Que é essa variávelzinha aqui. A sacada dela é essa, né? O intuito de colocar uma variávelzinha dessa aqui antes de um laço, while, é que ela sirva como contador. E a gente faz isso depois das linhas aqui, colocando essa variável contadora aqui com um incremento, aumentando ela. Então, eu vou colocar aqui, ó, x. Isso aqui é o jeito mais fácil da pessoa entender no primeiro momento, mas tem como a gente simplificar isso aqui. Mas não se preocupa não, em aulas futuras eu vou simplificar. Então, x, ele vai receber aqui embaixo, ó, a própria variável x, certo? Só que somada ao valor 1. Pareceu meio confuso, mas não é. A sacada é essa. A variável x, ela recebe 0. Recebeu 0, perfeito. Então, enquanto esse x, que é 0, for menor ou igual a 10, x, 0, é menor ou igual a 10, Então, escreve para mim na tela x. Então, ele vai escrever 0. Daí, ele desce. Você vê que esse x daqui, ó, ele está na mesma linha de indentação, vamos dizer assim, do print. Certo? É como se tanto a palavra reservada print, a função print, e essa linha aqui onde está o x, fossem subordinados a essa palavra reservada ao while, certo? Eu quebrei a linha aqui, ó, depois dos pontos, e tem uma indentação aqui de 2 espaços para o print, e tem uma indentação aqui, ó, de 2 espaços para o x, perfeito? Então, eu digo que tanto print quanto x é igual a x mais 1 estão subordinados, pertencem a essa variável while.
Acho que deu para entender. Então, se eu der um run aqui, ele vai escrever para mim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e para no 10. Por que ele parou no 10? É isso que a gente vai ver agora. Ele para no 10, cara, porque depois que ele imprime aqui, ó, por que deu 0 aqui, né? X recebe 0. Então, enquanto x, que é 0, for... Aliás, ele pergunta, x, enquanto x for menor ou igual a 10, x é menor ou igual a 10? É. Então, escreve para mim x. Ele escreveu aqui, ó, 0. Né? Daí, ele desce para essa linha. Quando ele desceu aqui, ele pegou esse x, que está valendo 0. Aí, ele colocou aqui, ó, ele recebe o próprio x, que é 0. Né? Aqui. Mais 1. Então, quanto é 0 mais 1? É 1. Daí acontece o laço aqui, ó. Ele veio aqui para cima. E esse x aqui, ó, agora já não vale mais 0. Ele está valendo 1. A sacada é essa. Daí ele vem aqui, ó, enquanto x... Quanto é x agora? É 1. Então, 1 é menor ou igual a 10? É. Então, ele vai printar, ele escreve na tela x, que é 1. Foi por isso que veio esse 1 para cá. Daí ele desce aqui novamente. Então, x é o quê? X é 1. Então, 1 recebe o x, vai receber 1 mais 1. Quanto é 1 mais 1? 2. Então, esse 2 agora, x está valendo 2, né? Ele vai subir aqui para cima. Então, x agora está valendo 2. Aí ele continua nessa parada aí. Então, enquanto x, que vale 2 agora, for menor ou igual a 10, 2 é menor ou igual a 10? É. Então, escreve x. Quanto é x? É 2. Por isso que ele escreveu 2 aqui. Certo? Aí ele desce para cá de novo. Então, quanto vale x agora? Vale 2. Então, 2 recebe 2 mais 1. Quanto é 2 mais 1? 3. Então, esse 3 sobe aqui. E aqui em cima agora x está valendo 3. Então, enquanto 3 for menor ou igual a 10, 3 é menor ou igual a 10? É. Então, escreva para mim x, que é 3. Ele escreveu aqui. Acho que deu para entender. Então, ele vai continuar. Ele vai escrever o 3, depois ele vai escrever o 4, 5, 6, 7, até quando chegar no 10. Quando ele chegou no 10 aqui, ó, quando ele chegou no 10, ele subiu aqui, ó. Então, x recebeu 10. Então, enquanto x for menor ou igual a 10, x é menor ou igual a 10? É, então escreva 10. Por isso que ele escreveu 10 aqui. Aí ele desceu. X não é 10? Então, x recebe 10 mais 1. Quanto é 10 mais 1? 11. Subiu 11 para cá. Então, enquanto x, que agora é 11, for menor ou igual a 10, 11 é menor ou igual a 10? Não é. Então, o loop parou aqui. Aqui ele brecou, deu um break. E para o meu algoritmo, certo? Isso aqui é o que a gente chama de laço ou loop em linguagem de programação. É uma das estruturas, uma das palavras reservadas, funções mais utilizadas dentro de programação. Você tem que dominar isso aqui para você se tornar um programador, certo? Tenta fazer essa paradinha que eu fiz aqui uma vez. Na próxima aula eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa estrutura aqui, ó, que a gente fez na aula passada, e a gente vai colocar ela dentro de um loop, dentro de um laço de repetição, para que ela fique sendo repetida várias vezes, para que diferentes usuários possam utilizar aquele programinha que a gente fez, certo? É isso que eu queria ter passado com essa aula. Eu espero que você tenha entendido aí, espero que eu tenha sido bem claro. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima aula.